Fala galera, dia 2 de outubro aí, né? Quarta-feira, vamos lá para o nosso fechamento de mercado. Dando continuidade aí, dia de ontem, nossas regiões mapeadas, expliquei para vocês um pouco o conceito do ciclo do mercado ali. Estávamos trabalhando em oportunidade de um ciclo lateral e hoje não foi diferente. Então, boas oportunidades aí, vamos começar aqui pelo Dolinha. Como eu passei anteriormente, o mercado apresentou esse ciclo lateral e hoje o ativo abre exatamente dentro da nossa zona de pressão, né? Região de interesse comprador aí, uma região muito importante lá de trás. Para recapitular, vamos ver que região é essa. Colocar no gráfico diário, ficar mais amplo, pegando lá da máxima para o último pivô vigente, o último fundo vigente, que é esse pivô de alta aqui, a gente tem 61,8 com uma troca de polaridade desse topo anterior. Se a gente estender bem lá para trás essa região, ela tem confluência exata também com uma máxima isolada. Então, região de interesse é onde os compradores tendem a defender. E é uma região onde já defendeu várias vezes. Porém, o teste de hoje era somente o segundo teste na região. A gente teve essa mínima aqui, ó, que é onde foi a marcação da região de interesse, e o mercado chegou na mínima exata deste pavio ali do gráfico diário somente uma vez, que foi no pregão de segunda-feira. E aí hoje o mercado monta a mesma característica, então os ciclos, os padrões se repetem. A gente tem aqui, ó, mercado monta a mesma característica e aí pancada para cima, falso rompimento, mesmo cenário hoje. E aí, sabendo disso, vamos lá no micro para a gente ver o cenário dos nossos gatilhos, né? A gente teve a primeira retomada imediata dentro da região, famoso, pode-se considerar aqui um bull 180, né? Porque é uma barra vendedora que tenta levar a região e imediatamente é ignorada. Então, mercado rejeita a tentativa de rompimento de 61, região compradora, todo o cenário aí a favor da compra. Então, primeira oportunidade de compra era na superação desse candle, stop na mínima. Aqui, se a gente mensurar, o stop estaria na faixa de uns 14 pontos. Não executei essa operação porque o stop ficou caro. Sabendo disso, o ciclo do micro, a gente sabe que no macro o ciclo é lateral, então fundo de lateralidade compramos. O ciclo do micro estava vindo num movimento baixista. Quando o mercado renova a máxima e deixa fundo mais alto, no último topinho vigente, deixa eu colocar mais visível aqui para vocês entenderem. Vamos fazer o desenho aqui, ó, topos e fundos descendentes que o mercado vem formando. Isso aqui também é um topinho, gap de baixa. Mercado ativa um movimento de alta no último topo vigente desse movimento baixista do dia anterior, com a abertura de hoje. Isso aqui nada mais é do que uma quebra de estrutura. Então, se eu tenho quebra de estrutura, eu tenho mudança de característica. Sabendo disso, vamos mapear a região da troca de polaridade dessa quebra, onde ativa o pivô de alta com um fundo mais alto. Então, temos ele aqui, ó. Essa região, na maior parte das vezes, ela vai confluir com 7640 e 61,8 da pernada de expansão, onde se quebrou a característica do mercado. Então, o mercado retornou lá e gerou oportunidade compradora aqui. Esse trade aqui foi excelente, excelente. O pessoal pegou aí na sala e o mercado, stop era de 5 pontos, o mercado pagou 20 pontos. E aí, qual o alvo? Alvo inicial, fundo da lateralidade lá do macro, né? Aonde a gente tem a troca de polaridade. Então, se a gente observar, o mercado retorna novamente no mesmo cenário. Ele volta para fazer a inversão no movimento de 61,8 com 50% ali, da onde do pivô que ativa a inversão do movimento anterior, quebra de estrutura dentro dos ciclos. O mercado é fractal, então temos que enxergar além do movimento que ele está fazendo. Então, novamente, o mercado volta na zona ali, ó, de liquidez do pivô ativado, rejeição de 61
1.8, melhor região aí, deixa gatilho comprador excelente para poder se executar. E o mercado pagou mais 26 pontos aí. Então, dentro dessas oportunidades, o mercado pagou bem no dólar. E se a gente observar, a gente tinha ponto de trava exatamente no ciclo anterior. Além dessa região aqui, ó, ser metade da lateralização, que está marcada aqui em vermelho, se a gente puxar uma FIBO, a gente tem confluência do fundo para o último topo vigente. Eu tinha 6176, exatamente na troca de polaridade desta quebra. E o porquê que é uma região de pressão importante? Justamente porque o mercado fez o seu rompimento e não voltou para testar. Então, gerou oportunidade de trade aqui e aqui. O mercado não desenvolveu porque na parte da tarde, na maior parte dos dias, é sem liquidez. Mas dentro do operacional, deixou gatilho. Aqui a gente tem o primeiro gatilho aí, stop de 5 pontos, mercado pagou 10, 2 para 1. Segundo gatilho, 4 pontos, mercado pagou 8, também 2 para 1. Então, no dólar, essas foram as oportunidades. E vamos lá para o índice, mesmo cenário, temos o mercado totalmente lateral, porém hoje o ativo abre rompendo a região. E aí ontem, no fechamento de ontem, eu mostrei para vocês esse cenário. Mercado no dia anterior aí montou a estrutura de uma cunha no fundo de lateralidade. Cunha, figura de reversão. Mercado faz sua impulsão, retorna em 50% com 61,8 desse último movimento e hoje abre acima da estrutura do dia anterior, ou seja, mesmo cenário sempre, quebra de estrutura, mudança de característica. Porém, se o dia terminou com uma estrutura de baixa, com topos mais baixos, se eu abro acima do último topo, quebra de estrutura, temos que mapear o movimento para ir a favor. Mercado deixou a primeira barra do dia, era oportunidade de compra? Depois que passa a oportunidade, se a gente falar, é oportunidade, mas um stop de 400 pontos, impossível pagar. E também não se opera rompimento. E o que, que a gente tem que mapear? Oportunidades de pullback. Aqui nesse movimento, médias estavam calçando o preço, mas como eu falei para vocês, vou fazer o fechamento aí de uma forma com gráfico mais limpo para vocês entenderem a região de interesse, que é o que é de mais importante no mercado. Então, tive o Fibogap aqui, ó, se a gente mensurar o mercado, corrige somente em 50% do Fibogap, considerando a abertura, porque a gente ficou com gap em aberto, e troca de polaridade dos topos aqui, ó, da lateralidade, ou seja, confirmando o rompimento. Essa operação aqui, tradezinho de livro, assim, ó, pullback em forma de um microcanal, né? Pode se considerar uma bandeira, Bull 180, calçado na VWAP, nas médias, tinha contexto de troca de polaridade. O único problema é que o stop aí, 300 pontos, mas o mercado pagou um risco-retorno excelente, chegou a pagar 1.100 pontos na operação. E aí, se a gente olhar o contexto como um todo, no meio do movimento, não tinha nada para fazer. Hoje o mercado subiu reto, sem deixar correções. A única correção foi essa no início do dia. E se a gente mapear, teríamos que observar um cenário mais macro para possibilidade de vendas. E aí a gente tem máxima do canal de baixa do diário, ou seja, região de lateralidade. É um ciclo lateral em forma de canal. Pegando a FIBO da máxima para o último topo vigente lá, tínhamos confluência com 7640 também. Se a gente observar, o que, que a gente tem lá para trás? Nessa mesma máxima que rejeitou, eu tenho fundo de troca de polaridade, onde o mercado simplesmente travou, ou seja, zona de liquidez, região de interesse. Então, excelente ponto aí para se executar a venda. Só que, como o mercado estava forte demais na ponta compradora, teria que aguardar a falha, né? A primeira operação, oportunidade na região aí, ela chegou a desenvolver, que foi esse gatilho aqui, stopzinho de 160 pontos, chegou a pagar 300 pontos, voltou e estopou. Máxima de lateralidade, deixou falha, a gente executa. Mercado renova, deixou gatilho vendedor aqui novamente, é um gatilho dentro do operacional, porém o mercado estopou imediato. E aí o próximo gatilho que ele foi deixar com convicção para a gente poder operar, pegar a falha da região, foi nessa estrutura de deriva.
Estruturas de deriva em regiões de interesse geralmente têm o seu fim depois do terceiro toque. Então, na mínima dessa barra aqui, ó, deixa eu colocar o contador de candles, na mínima da barra, na mínima da barra 49 foi onde foi a entrada. Pivô de alta ativado pelo micro com barra, com uma barra de rejeição, né? Amplo volume tínhamos no momento, ou seja, uma força muito grande para um movimento que não teve expressão, oportunidade de uma possível exaustão. Então, perca da mínima dessa barra que faz o rompimento, se não produzir continuidade, é gatilho. E aí, o stop aqui atrás da própria barra teria ficado barato, né? Em termos, volatilidade muito alta, 180 pontos aí em média. O mercado chegou a desenvolver um trade aí até legal de 400 pontos, mas voltou e também teria estopado ali, ó, só violinado. E novamente ele deixa a mesma confirmação aqui, ó, barra que ativa a máxima anterior com rejeição. Se tiver um amplo volume de confirmação, a perca da mínima, entrada stop na máxima, e aí foi onde o mercado desenvolveu de uma forma linda e pagou praticamente 1.000 pontos. Quem fez condução do trade pegou mais de 1.000 pontos aí no, nessa execução, né? O mercado chegou a pagar 1.500 pontos aí. E se a gente mapear pelos 5 minutos, o mercado também ficou muito bonito, né? Já estava esticado, sem correção saudável, e aí ele faz renovação de máxima que não consegue dar continuidade. Pelos 5 minutos, o gatilho é a perca desse doji, stop atrás, e o mercado foi embora sem dar calor. Depois dessa estrutura montada, tínhamos oportunidade de continuidade no meio do caminho? Tínhamos, como eu sempre falo. A gente observar aqui, ó, sempre é sobre quebra e falha de estrutura. Mercado montando fundos mais altos. Fez o rompimento, perdeu o último fundo vigente, essa região se torna região de pressão de defesa dos vendedores, porque fizeram a inversão da característica. E se a gente puxar um Fibo da mínima da expansão até lá, aqui a gente teria uma Fibonacci de 38,2 em média. Por quê? Foi uma correção curta de Fibo, porque o fundo da quebra de estrutura estava mais abaixo. Então, ponto de liquidez, o mercado volta para testar, deixa gatilho aqui e ainda gerou uma oportunidade de continuidade aí que pagou 430 pontos. Segundo reteste na região, também provoca defesa na maior parte dos movimentos. Gatilho desta operação aqui, pelos 2 minutos ficou feio, mas no meu operacional, o gatilho é esse doji que supera a máxima dessa microestrutura aqui, ó, de deriva. Então, perca da mínima, stop na máxima, e aí o mercado desenvolveu um movimento aí na parte da tarde que foi muito bom, né? Se a gente olhar desse gatilho ali, ó, caiu ainda 900 pontos. Se a gente olhar pelos 5 minutos, isso aqui é porque eu não estou mensurando médias, viu, galera? Mas se a gente colocar aqui, ó, médias pelo 2 minutos, ó, a gente tinha confluência. Além da troca de polaridade, ó, calçando embaixo das médias, médias convergentes, juntas, com espaço gráfico bom. Isso aqui é bem direcional, é um movimento que se diz assim saudável. Mesmo exemplo do movimento da manhã aí de alta. Por que que não entraram correções profundas? Porque as médias estavam inclinadas, numa angulação muito inclinadas. E nesses dias são movimentos direcionais com correções rasas. Se olhar pelos 5 minutos, olha a angulação das médias. Então, quanto maior a angulação, mais difícil do preço fazer correção. A correção só vem depois da falha em regiões de liquidez. E aí, nos 5 minutos, aquela segunda oportunidade lá do índice, né, nos 2 minutos no reteste da região, nos 5 também deixou o mesmo gatilho. Doji, perca da mínima, continuidade de movimento vendedor. E aqui ainda deixou um gatilho no pullback nas médias aí, já no final da tarde ali, né, depois das 3, aonde gerou uma oportunidade aí que até pagou bem excelente. E mercado volta exatamente para onde? Para a região da troca de polaridade da lateralidade. Poderíamos mensurar uma FIBO de todo o movimento e a gente tem exatamente 61,8. Mercado vai lá, faz fundo mais baixo, falha continuidade, deixa gatilho, doji na região, de compra a gente executa, só que aqui está sem liquidez, né, já no fim do dia, mas um stop de 100 pontos aí, ó, chegou a pagar 400, então risco-retorno muito favorável para se executar. E se a gente olhar o que a gente tinha aqui para trás,
a ativação da quebra de estrutura do mercado lateral e o fundo do ponto de liquidez, ou seja, o pivô que ativa o movimento da quebra de estrutura, o fundo dele é a melhor região de liquidez para a gente pegar uma retomada a favor do movimento vigente, que no caso é um movimento de alta. Então o mercado faz sua correção. Se a gente observar aqui, ó, e ligar os pontos, a gente tinha também o fundo dessa estrutura de um possível canal, né? A gente liga os dois pontos, ó, e o mercado cravou exatamente aonde ali o alvo, ó, aqui dois pontos, ligamos, estrutura de canal, mínima com um caminhão de confluências de uma região compradora, e ele foi buscar máxima da estrutura de canal, que se a gente também mensurar FIBO da última região aqui, ó, que expandiu, era 61,8 de FIBO. Então, sempre trabalhando as estruturas, tanto macro como micro, no dia a dia, que a gente sempre vai entender da onde o preço vem e para onde ele vai.